Olá, boa tarde. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula da disciplina de pesquisa e prática pedagógica. Bem, vamos explorar o gênero artigo científico. Introdução. É onde o assunto principal do artigo deve ser apresentado. Dessa forma, esta apresentação deve ser breve e clara. Recomenda-se que ela seja feita por último, pois ela apresenta muitas partes já desenvolvidas do seu artigo. Na introdução, nós vamos encontrar também a justificativa. O que é a justificativa, né? É uma pergunta central que você terá que responder. Qual a importância deste estudo no meio acadêmico? Por que estudar, pesquisar tal assunto? Respondendo esses questionamentos, você estará justificando a necessidade, como pesquisador, da escolha do seu tema. Observou-se estudar tal assunto e assim chegar à produção de um artigo acadêmico. Os objetivos. Os objetivos estão, de certa forma, atrelados ao que se propõe a justificativa. Então, para você responder aquelas perguntas da justificativa e da problemática, vocês precisam ter os objetivos definidos com base nisso, tá? Para eu chegar aonde eu quero, né? O que eu preciso fazer? Na monografia, dissertação e tese, por exemplo, temos os objetivos gerais, que é o objetivo principal, e os objetivos específicos. Objetivos que surgem a partir dos objetos específicos. Ou seja, nós teremos o objetivo geral. Desse objetivo geral, irá surgir objetivos específicos para que eu consiga, então, alcançar o meu objetivo geral. Lembrando que os objetivos sempre precisam começar com o verbo, tá? Investigar, instigar, conhecer, estudar, analisar. No artigo, pode haver essa subdivisão. No entanto, é menos comum encontrar esta subdivisão pela limitação de espaço que um artigo tem. Dessa forma, geralmente, no artigo, o objetivo é único. O que será a metodologia? A metodologia são os caminhos da pesquisa, os caminhos que você vai escolher para onde seguir seu estudo. Por exemplo, você pode escolher entre fazer uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa descritiva a partir de visita em loco. O que são as visitas em loco? São as visitas de campo. Se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre ludicidade e recreação, você pode fazer uma pesquisa de campo. Não é obrigatório haver uma pesquisa de campo em toda monografia, em toda dissertação. No entanto, ela deixa o trabalho mais rico, né? Uma pesquisa de campo ela é tão importante quanto a pesquisa bibliográfica. Voltando para o nosso exemplo, se eu vou pesquisar sobre ludicidade e recreação na educação infantil, que tipo de pesquisa em loco eu posso realizar? Eu posso escolher uma escola de educação infantil, posso fazer uma entrevista com o professor de educação infantil para compreender a metodologia que eles utilizam com relação à ludicidade, né? Se eles utilizam a ludicidade, qual é o objetivo daquela metodologia. E depois eu posso fazer a observação da sala de aula, né? De que forma ele coloca, de que forma ele emprega a ludicidade dentro da educação infantil. E aí eu posso observar tanto o comportamento do professor como dos alunos da educação infantil. Também explicitam os instrumentos de coleta de dados. Um exemplo disso é a entrevista que eu acabei de falar, tá? O que são os instrumentos de coleta de dados? É a forma como nós vamos escolher os dados da nossa pesquisa. Por exemplo, a entrevista é um deles, mas também pode ser feita através de questionários, da observação, como eu falei anteriormente, você observar o comportamento das pessoas, tá certo? Existem outras formas de instrumento de coleta de dados. A pesquisa documental, quando você vai precisar pegar algum documento da escola para caracterizar aquela instituição. Os documentos
Leis, por exemplo, também são documentos que a gente utiliza para realizar as pesquisas bibliográficas e fundamentá-las. Então, existem vários instrumentos de coleta de dados. Vocês precisam conhecer qual o melhor vai se adequar à sua pesquisa. No desenvolvimento, em um artigo, é a parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Sendo assim, no desenvolvimento deve ser apresentado o referencial teórico, a fundamentação teórica do seu artigo. Ou seja, é no desenvolvimento que vocês trarão os autores que estudam sobre o tema. E não é só trazer o que o autor fala, mas é refletir sobre o que ele falou. E aí fica uma conversa entre o autor que você pesquisou e seu posicionamento sobre o tema. Nunca deixe de se posicionar sobre o que o autor fala. Não é só copiar e colar o que ele fala, não. Você precisa ter o senso crítico e dialogar com o autor. Só assim você realmente terá um desenvolvimento e um trabalho científico coerente. E o que é a conclusão? É a parte final, conclusiva do estudo, e dessa forma deve possuir as seguintes características. É recomendável fazer uma breve síntese do que foi discutido no seu artigo, antes de apresentar as considerações finais. Deve ser concisa e fechar o artigo. No artigo, em geral, o termo conclusão é substituído por considerações formais ou considerações finais, certo? Então, a sua conclusão, ela tem que ser coerente com seus objetivos. Se o meu objetivo é compreender como a ludicidade e recreação contribui para o processo de desenvolvimento das crianças da educação infantil, né? As minhas conclusões precisam estar de acordo com esse meu objetivo. Eu preciso ter encontrado, durante a minha pesquisa, resultados que apontem sugestões ou direcionamentos para os meus objetivos. Então, tudo tem que estar atrelado. A problemática atrelada aos objetivos, a conclusão atrelada aos objetivos e à problemática, certo? Quando você for fazer um instrumento de coleta de dados, seja entrevista ou questionário, vocês precisam conhecer os objetivos de vocês e então preparar as perguntas com base nos objetivos. Se eu quero entender como a ludicidade e recreação contribui para o processo de desenvolvimento da criança na educação infantil, qual pergunta eu posso fazer para o professor que responda esse meu objetivo? Por exemplo, eu posso perguntar quais são as metodologias que você, como professor, utiliza em sala para desenvolver a motricidade das crianças de forma lúdica, vamos dizer assim, né? E aí ele vai responder a pergunta e essa resposta, ela vai sim estar condizente com o meu objetivo. As referências. As referências é a parte de um artigo em que contém o registro de todas as referências bibliográficas citadas no texto, dando crédito aos pesquisadores e obras que embasaram o estudo e, consequentemente, a escrita do texto apresentado. Muito cuidado com as referências, tá? Vocês precisam saber o que quais são as normas da ABNT. Então, procurem na internet que forma eu vou colocar as minhas referências. Não é de qualquer jeito, tá? Uma dica é que todo livro que vocês utilizarem, existe uma ficha catalográfica. Nessa ficha catalográfica, contém as referências do livro. Então, vocês podem utilizar as fichas catalográficas e o modelo que está lá para, então, colocar em suas referências. Tá ok? Nós vamos nos aprofundar agora em gêneros textuais acadêmicos. Vamos começar pelo resumo. O resumo, ele é um texto estruturado de tal forma que as ideias formam um todo coeso, uno e coerente. Quando a gente fala em um resumo para um artigo científico, ou mesmo monografia ou dissertação, ou mesmo tese, no resumo ele deve conter, de forma breve, uma pequena introdução do assunto, o objetivo, a problemática, a metodologia de forma sucinta e a conclusão.
É nele também que se resume as ideias principais do texto de acordo com o autor do texto. É preciso ter um fio lógico, ter um início, um meio e um fim. Não devemos copiar frases do texto. O resumo não é resumir o texto inteiro e fazer dele o seu resumo, tá? No caso de um artigo científico, de uma monografia, de um TCC, o resumo não significa isso, tá certo? Nesse caso, é você trazer partes do texto sem necessariamente copiá-lo. Então, você traz em uma ou duas linhas, de forma sucinta, uma pequena apresentação da sua proposta do tema. Em seguida, você traz a sua problemática, que aí a pergunta realmente tem que estar tal e qual está o seu projeto, né? Os objetivos também, vocês vão copiar tal qual, a metodologia e as conclusões, que não necessariamente precisa estar tal qual a conclusão do seu trabalho. Você pode fazer alterações. Também no resumo, não devemos emitir juízo de valor. Não devemos emitir juízo de valor por quê? No resumo, nós não devemos nos posicionar a favor ou contra os resultados. Nós vamos apenas apresentar o trabalho. O nosso posicionamento vai se dar durante a discussão teórica e a nossa conclusão, tá? No resumo, não se faz juízo de valor. No resumo, deve conter o título, o corpo do texto e referência. O processo de resumir determinado texto tem as seguintes fases. Agora, nós vamos voltar ao resumo para um resumo de texto, normal que a gente faz durante qualquer disciplina, não levando em consideração que esse resumo seria para um artigo científico ou para um TCC, tá? Aqui nós estamos discutindo dois tipos de resumo. Os que eu pontuei nas características passadas, no slide passado, desse aqui, eles remetem a um TCC, a uma monografia, a uma dissertação ou a uma tese. Nós vamos agora falar de um resumo de forma geral, de um resumo de um livro, por exemplo. É preciso ler e reler o texto, procurando entendê-lo a fundo, tá? Não é copiar frases do texto e achar que várias frases copiadas significa o resumo. Não é isso. Você precisa primeiro ler o texto como um todo, compreender o que o autor fala, interpretar o que ele fala para então você poder fazer seu resumo. Procurar a ideia e o tópico de cada palavra. Ou seja, você vai pegar cada parágrafo que você leu e você pode escrever numa folha à parte, né, o que você achou daquele parágrafo, o que significa aquele parágrafo com as suas palavras. Depois você vai relacionar e ordenar as ideias de cada parágrafo. Eu li sobre um determinado parágrafo, eu vou escrever sobre aquele parágrafo com as minhas palavras. Depois eu vou fazer a mesma coisa no parágrafo seguinte, até concluir todo o meu texto, fazendo um resumo, mas com uma análise crítica. Você também vai escrever a síntese formando frases com todas as ideias principais. Confrontar a síntese com o original para que nada de importante seja omitido. Depois que você fizer esse exercício de parágrafo por parágrafo, você vai reler novamente o texto para ver se nada mais faltou, se você realmente conseguiu abordar todo o assunto que estava lá no texto. O último ponto é redigir, finalmente com bom estilo e com as próprias palavras, como eu já falei anteriormente. Como eu falei, né, e agora reforçando, existem dois tipos de resumo. O resumo parte do artigo, que é esse que eu falei, que é direcionado para TCCs, monografia, tese, dissertações. Nesse resumo, traz a informação básica do artigo, que é o referencial teórico, a metodologia utilizada, os resultados, entre outros. Já um resumo de um artigo, de um livro, por exemplo, é aquele que você faz para registrar o seu conhecimento daquele texto acadêmico. Traz as informações que você, como pesquisador, considera relevante para que você, em um outro momento, até mesmo produzindo seu próprio artigo, possa, de forma rápida, ter acesso a informações dessa leitura anterior
e que o resumo feito lhe ajude a registrar as referências deste. Ou seja, esse tipo de resumo, seja de um livro, de um artigo, ele ajuda muito no desenvolver de um TCC. Por isso que é importante o exercício do resumo e do fichamento que nós vamos ver posteriormente. Sempre que vocês forem ler um livro, se posicionem sobre o que vocês estão lendo. Pegue um caderninho e escreva as principais ideias que aquele texto aborda e se posicionem. O primeiro parágrafo, o que o autor fala? Você escreve com suas palavras o que você entendeu. Ao final, vocês vão ter 2, 3 laudas de um resumo de um livro. Essas 2, 3 laudas que vocês têm já podem compor o TCC de vocês ou mesmo a produção de um artigo científico para vocês publicarem em algum evento. E o que é a resenha? Tá? É outro gênero textual acadêmico. É muito comum em nosso cotidiano lermos primeiro a crítica de um filme, um tipo de resenha, ou um resumo, ou a resenha de um livro antes de ler a obra em si. Vocês podem perceber a resenha quando a gente pega um livro, né, que nós queremos ler, mas antes de ler o livro, as pessoas primeiro leem a resenha para ver se o assunto que está no livro realmente lhe interessa, né? Então, a resenha ela vai trazer o assunto que o livro vai abordar. E para isso não é preciso você ler o livro todo para entender. Você pode ler a resenha e dizer, pronto, é exatamente isso que eu quero. Então, eu vou ler o livro. Ou você pode dizer, não era isso que eu achei que o livro falasse. Então, eu vou procurar outro livro. Dessa forma, você vê a importância que a resenha tem nas nossas práticas de leitura. Ela direciona o nosso olhar. Se o filme não é elogiado pela crítica, você dificilmente se sentirá motivado para ir ao cinema. Quando se trata de filme, como o autor acaba de falar, quando você vai ao cinema, normalmente nós procuramos a resenha daquele filme. Será que aquele filme realmente é interessante? Será que ele aborda o assunto que eu acho que ele aborda? Então, a gente lê a sinopse ou a resenha do filme para então ir ou não assistir aquele filme. Da mesma forma, se a resenha do livro não lhe trouxer assuntos de seu interesse, você dificilmente lerá a obra. Muitas vezes recorremos à resenha do livro por não termos tempo para ler a obra inteira, e a resenha cumpre assim o papel de lhe trazer as ideias principais daquele texto. A resenha, gente, é muito importante sim, tá? Ela traz o resumo, ela traz a essência do livro, mas nada como ler o próprio livro, tá? É fundamental a leitura, principalmente para quem está se formando como professor. Você não é professor se você não lê, não tiver o hábito da leitura. Então, não fiquem só em resenha. A resenha é para trazer um norte, para vocês identificarem se aquele livro é mesmo está de acordo com o que você procura, tá? Somente para isso. Aí, se tiver, você precisa ler o livro, não só a resenha. A resenha comum, ela informa ao público leitor as ideias principais de uma obra. Já a resenha crítica, como o próprio nome já diz, faz uma análise, uma crítica do assunto apresentado na obra. Existem 2 tipos de resenha, ok? Durante a graduação de vocês ou pós-graduação, a vida acadêmica, o professor pode pedir simplesmente uma resenha ou uma resenha crítica. Quando se fala de uma resenha, você vai trazer as principais informações da obra. Não necessariamente precisa se posicionar diante dela. Mas quando se fala de uma resenha crítica, obrigatoriamente você, como sujeito leitor, precisa sim se posicionar. Então, você vai falar e vai dizer concordo, não concordo, discordo e por quê. E as razões desse seu comentário. O resenhador explana as ideias principais de um texto e, ao final, faz considerações críticas a respeito daquele texto. É preciso contar com o uso de argumentos, a contextualização do leitor e a exposição do tema que está sendo analisado. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma resenha. Uma resenha crítica. Aqui é uma resenha crítica sobre o livro A Arte do Planejamento, Verdades, Mentiras e Propaganda.
Por exemplo, ele traz logo do início, no livro A Arte de Planejamento, Verdades, Mentira e Propaganda, John Steele disserta sobre as empresas precisam lutar pela distribuição, pelas vendas e pela lembrança do consumidor, que à medida que as alternativas de mídia e quantidade de mensagens aumentam, fica cada vez mais difícil de ser conquistado. Exemplificando este dado, Steele argumenta que um estudo de 1990, conduzido pela revista americana The Economist, que estimou que o americano típico é exposto a 3 mil mensagens comerciais por dia em todas as mídias. A publicidade deveria levar em conta com 3 perspectivas: a comercial do cliente, a criativa da agência. Vocês perceberam que esse pequeno trecho que eu li, ele traz um resumo breve do livro, certo? O primeiro parágrafo dessa resenha traz um resumo breve sobre o assunto que o livro está abordando. Logo no segundo parágrafo, o resenhador, que é o leitor, ele se posiciona diante do que foi exposto pelo livro, comentando, né, e propondo soluções, né, com base na ideia do livro. Então, isso é uma resenha crítica. Você traz a ideia principal do livro e logo após você se posiciona em relação a essa ideia. Você é a favor, é contra, tem sugestões? Que sugestões são essas? Tá? Isso é uma resenha crítica. Outro gênero textual acadêmico é o fichamento, muito conhecido no meio acadêmico. O fichamento, ele é o ato de registrar os estudos de um livro ou um texto. O trabalho de fichamento possibilita ao estudante, além da facilidade na execução dos trabalhos acadêmicos, a assimilação do conhecimento. Ou seja, quando você escreve, tá? Por isso que eu sempre reforço, não tirem fotos de slides, procurem sempre escrever à mão. O exercício da escrita faz com que o aluno fixe o conteúdo mais facilmente. E a mesma coisa é o fichamento. Se você pega um texto, pega um livro, procure fichá-lo, tá? Tire a ideia principal desse livro, escreva tal qual está lá. Isso aí é um fichamento transcritivo, tá? De transcrição. Então, um fichamento de transcrição é isso. Você tira uma frase, 2, 3, tal qual está no livro, escreve na folha de papel, coloca o autor do livro, o nome do livro e a página que você retirou essa citação. Isso é um fichamento de transcrição e ele é útil, muito útil para quem está fazendo TCC, monografia, dissertação. É indispensável, na verdade. A técnica do fichamento facilita bastante no processo de execução dos trabalhos realizados de forma acadêmica. Por isso que muitos professores, principalmente quando o curso é em EAD, eles solicitam fichamento, porque é uma forma do aluno conseguir assimilar mais facilmente o conhecimento. Certo? Então, façam esse exercício. Não copiem por copiar, só para prestar conta de ter uma nota. Copiem para aprender. Vocês precisam entender o que vocês estão lendo. Não adianta ler de forma mecânica sem compreender, não. Vocês têm que ler compreendendo de forma crítica aquilo que vocês estão lendo. Ou seja, a técnica do fichamento ele facilita na execução dos trabalhos, mas se você realmente souber fazer, tá? Se você copiar por copiar, você nem vai lembrar no outro dia o que foi que você escreveu. Então, não vai ter não vai ser tão útil como poderia ter sido se você tivesse escrito de forma consciente, tivesse entendido aquilo que você escreveu. O fichamento é importante porque registra as ideias principais do autor que está sendo estudado, principalmente no que se refere às citações textuais, garantindo integridade e correção das referências para uso nos trabalhos. O fichamento, além de tudo, ele retém elementos que permitam sua seleção posteriormente e fácil localização no momento de necessidade. Quando vocês ficham, vocês vão colocar logo no início o título do livro,
nome do autor, ano de publicação da obra. E, obviamente, vocês vão fazer um fichamento condizente, né, com o que vocês entenderam. Quando vocês precisarem, eu sei que naquela disciplina, vamos supor, na disciplina de educação infantil, eu estudei sobre ludicidade e recreação, e lá teve um autor muito bom, que foi Kishimoto, que escreveu um texto bacana, e eu lembro que eu fiz um fichamento daquele texto. Então, para o meu TCC, que está relacionado à área de ludicidade e recreação, eu vou lá para o meu fichamento, pegar ele e fazer uso dele no meu trabalho científico. Daí a necessidade, a importância, né, de se fazer um fichamento. No fichamento é importante que tenhamos um cabeçalho. E no cabeçalho se possa ter o assunto e referência dos livros, como eu acabei de citar. Logo no início do fichamento, vocês precisam colocar quem é o autor, o nome do livro, o ano de publicação, tá? E a editora e a edição, caso tenha mais de uma. Porque isso aí vocês precisam colocar na referência ao final do seu trabalho científico. Além disto, é importante contarmos com autoria, títulos, locais existentes de publicação, bem como editoras e o ano de publicação do livro, como eu acabei de citar. Como é a estrutura do fichamento bibliográfico? O cabeçalho, que contempla o título da ficha, o título específico e referência bibliográfica, assim como o corpo ou texto da ficha na qual se desenvolve o conteúdo propriamente dito, local onde se encontra a obra. Eu trouxe aqui um exemplo de um fichamento bibliográfico. Bem, o fichamento bibliográfico nada mais é do que a descrição com comentários existentes dos tópicos que são abordados em um tipo de obra inteira ou mesmo parte dela. Percebam que o exemplo que eu acabei de trazer é dividido em duas partes, certo? Logo em cima vem o autor, no caso, ele utilizou Teles Maria Amélia de Almeida. Vem em seguida o nome do livro, Breve História do Feminismo no Brasil. O local de publicação do livro, que no caso foi São Paulo, a editora brasiliense e o ano de publicação do livro, 1993. E abaixo ela traz parte da obra desse livro. A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. A autora utiliza-se de fontes secundárias, colhidas por meio de livros, revistas e depoimentos. A abordagem descritiva e analítica aborda os aspectos históricos da condição feminista no Brasil a partir do ano de 1500. A autora descreve em linhas gerais todo o processo de lutas e conquistas da mulher, tá? Nesse caso, além do fichamento tal qual está no livro, ela procurou fazer menção do livro inteiro. Então, antes do fichamento, ela trouxe, né, o que exatamente o livro iria abordar, o que facilita também a escrita. Porque aí, depois de 2, 3 anos que você fez esse fichamento e vai necessitar dele novamente, para não ter que ler o fichamento inteiro, você só lê essa partezinha da obra, onde destaca os principais pontos que ela irá abordar. O fichamento de citações ou transcrição foi aquele que nós falamos anteriormente. No caso do fichamento de citações, pode citar uma transcrição de forma textual, e com isso você poderá contar com uma reprodução fiel de todas as frases que se pretende ainda utilizar na redação existente do trabalho e dos negócios, ou seja, fichamento de transcrição, reforçando o que eu falei anteriormente, é aquele que você tira a frase tal qual o autor falou, sem alterar absolutamente nada. E ao final você coloca o número da página que você retirou aquela citação. Tá? O interessante é que após você fazer essa retirada dessa frase, você faça um comentário embaixo dessa frase, se posicione sobre o que você entendeu, né? Fica uma forma melhor de você assimilar o conteúdo, tá? Porque aí você estará refletindo sobre aquilo que você está escrevendo. O fichamento de citações de transcrição aplica-se para
partes de obras ou capítulos de livros. Consiste na transcrição fiel de trechos fundamentais da obra estudada. Observe algumas normas para a realização desse fichamento. Primeiro ponto. Toda citação deve vir entre aspas, tá? Então, se você retirou uma citação tal qual está lá no texto, sem fazer nenhuma alteração, você precisa colocar aspas no começo e no final da citação. Isso quer dizer que a fala que você acabou de citar não é sua, mas de um autor, de outra pessoa. Isso é muito importante, porque se você não faz isso, é como se você não coloca as aspas, você está dizendo que a frase é sua. Então, você estaria plagiando o autor do texto. Muito cuidado com a questão do plágio, gente. Isso é crime, tá? Vamos evitar ao máximo fazer esse tipo de coisa. Evitar não vamos fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu quero que vocês entendam o que de fato é uma citação direta e uma citação indireta. Uma citação direta é uma citação feita por transcrição, onde você copia tal qual está no texto. Uma indireta é quando você altera alguma coisa que estava dentro do texto, mas que você colocou com suas palavras. Aí deixa de ter aspas. Se torna citação indireta. Após a citação, já estamos no ponto B. Após a citação, deve constar entre parênteses o número da página de onde foi extraída a citação, como eu falei anteriormente. Como é uma citação transcritiva, você vai tirar o texto na íntegra. Ao final da citação, tá? Você tem que colocar a página que você retirou aquela citação. No ponto C, a transcrição tem que ser textual. Você tem que tirar um texto. Ponto D. A supressão de uma ou mais palavras deve ser indicada utilizando-se do local da omissão 3 pontos entre colchetes. Quando é que eu vou utilizar esses colchetes em uma citação? Por exemplo, eu pego um livro que tem uma citação que eu acho muito interessante, tá? Um parágrafo interessante, que eu gostaria de copiar ele todo. Só que esse parágrafo, ele leva meia página do livro, ou seja, é uma citação grande, que não é interessante colocar em nenhum artigo acadêmico, né? Em TCC, monografia, não é interessante colocar citações tão grandes assim dentro do texto, tá? E aí, o que é que eu posso fazer para reduzir essa citação? Eu posso colocar, então, os 3 pontos e o colchete. Eu começo com a citação. Quando eu perceber que já está excessivo demais, eu coloco 3 pontos e o colchete e finalizo a citação com a última palavra ou antepenúltima e última palavra. Tá? Pode ser feito assim também. Não esqueçam de colocar a página, ao final da citação. Nos casos de acréscimos ou comentários, colocar dentro dos colchetes. Colocar o número da página ao final da citação. Eu trouxe agora para vocês um exemplo de fichamento de citação, tá? Aqui eu trouxe o exemplo aborda o texto Educação da Mulher, a perpetuação da injustiça, página 30 a página 132. Ele trouxe um capítulo de livro, tá? Nesse capítulo de livro, ele fez uma citação direta. Vocês estão percebendo que tem 3 citações com aspas? São 3 citações diretas, tá? Transcritivas. Percebam. Logo, ele traz a citação, uma das primeiras feministas no Brasil, Nízia Floresta Augusta, defendeu a abolição da escravatura ao lado de propostas como a educação e a emancipação da mulher e a instauração da República. Isso é uma citação. Vocês viram que logo após essa citação, ele colocou a página do livro, não é isso? Isso é uma citação direta. Ele tirou a frase do autor, foi o autor que falou isso. Então, quando ele coloca as aspas, ele está dizendo, não fui eu que falei isso, foi o autor nessa página desse livro, tá? Então, tenham muito cuidado. É dessa forma que se faz uma citação direta. Trouxe aqui de uma forma mais lúdica para vocês entenderem um pouco a diferença entre resumo, resenha e fichamento. Uma professora e um aluno conversando. Pedrinho, diferencie resumo, resenha e fichamento. Vixe, professora, eu não sei. O resumo
é abordar as principais ideias do texto, em uma quantidade reduzida de palavras. Já a resenha é elaborar um texto com base em um documento, onde você faz uma avaliação crítica do assunto. E o fichamento é basicamente a divisão de um assunto em fichas de conteúdo para facilitar o aprendizado. Entendeu as diferenças, Pedrinho? Ah, agora sim, professor, obrigado. Vocês podem ter acesso a esse texto pelo site que eu coloquei logo embaixo a gravura, tá? www.meugibi.com e /gibi. O código de acesso. Diante do que foi exposto, vocês precisarão fazer uma observação na escola, ok? A nossa próxima atividade será essa. E aí eu trouxe algumas observações que eu gostaria que vocês levassem em conta durante essa visita. Vocês vão observar a escola, né? Primeiro ponto é observar a escola e seus aspectos físicos, a estrutura da escola, como são as salas de aula. A escola, ela é bem estruturada, tem salas suficientes, é superlotada ou não é decorada ou não. Então, são os aspectos da estrutura que vocês trarão para o trabalho. Também deverão detalhar a quantidade, tá? De sala, de alunos, de professores, entre outros aspectos que vocês acharem relevante. Tudo que vocês observarem precisa anotar. Toda informação é importante para montar seu portfólio. E como é o comportamento observado, né? Como é que você observa o comportamento das pessoas, dos funcionários que estão nas escolas? Como eles são? De que forma? Eles tratam bem os alunos? Eles foram receptivos? Isso também conta durante a observação. Outro ponto é investigar o projeto político-pedagógico da escola e assistir a uma aula para elaboração de análise reflexiva. O que é investigar o projeto político-pedagógico, que chamamos de PPP? Vocês deverão observar características importantes desse documento, tá? Quais são os projetos desenvolvidos na escola? O histórico da instituição, quantitativo de professores, alunos e funcionários, e a formação desses professores. Existem programas de formação contínua dentro da escola? O PPP, ele é o instrumento que vai abordar todos esses assuntos, certo? Então, tudo que você quiser saber sobre a escola vai estar contido dentro do PPP. Por isso que, se vocês tiverem acesso, ficará melhor para caracterizar a pesquisa de vocês. Outra coisa que vocês deverão fazer é assistir uma aula, tá? Lembrando, a aula que vocês precisam assistir é uma aula, seja da educação infantil ou do ensino fundamental 1. Você precisa verificar a didática do docente, tá? O comportamento dos alunos mediante alguma atividade, ou seja, os alunos são participativos ou não, eles estão entediados com a metodologia, né? O planejamento de aula, se você puder ter acesso ao plano de aula do professor, peça para dar uma olhada, aí você vai poder comparar. Será que o que ele está propondo no plano de aula ele executou realmente durante a aula? Tá certo? Os recursos utilizados pelo professor. O que ele utilizou? Foi só o livro didático ou não? Fez uso de jogos lúdicos, de lousa, de data show, enfim, esses são os recursos que vocês também devem observar durante a aula. E qual é a metodologia utilizada e sua aceitação pelos alunos? Será que a metodologia que ele utiliza em sala condiz com a faixa etária dos alunos? Vocês percebem que os alunos têm interesse na aula? Isso é de grande relevância, tá? Vocês precisam colocar isso no portfólio também, a observação que vocês tiveram durante a aula. E aqui a íntegra da atividade. Então, a sua tarefa é realizar uma visita de campo para observar e descrever o espaço físico da escola, investigar o projeto político-pedagógico, o PPP, assistir a uma aula para elaboração de análise reflexiva. Ao realizar a visita, você deverá levar a carta de apresentação para ser assinada pela instituição. Após a visita, você deverá enviar
Nesta tarefa, 2 anexos. Anexo 1, descrição do local de pesquisa. Você deve elaborar um breve texto descrevendo o local da pesquisa. Observar e analisar a prática escolar e o projeto político-pedagógico da escola. Esse texto ele deve conter uma breve análise reflexiva sobre a aula observada, fazendo a relação com o PPP da escola. Você deve escrever sobre as práticas pedagógicas observadas e analisar se estão de acordo com a proposta do PPP e do plano de aula do professor também, tá? Anexo 2. Carta de apresentação devidamente registrada pela instituição. Você também deve anexar. E como vai ser o passo a passo para a visita? Antes de realizar a visita, realize o contrato prévio marcando a data e o horário do encontro. Fique atento à pontualidade do horário marcado. Ou seja, não esperem que vocês vão na primeira vez na escola, tá? E vão logo fazendo a pesquisa. Não é simples assim. Vocês precisam ter o primeiro contato. Ir à escola, explicar o trabalho para o diretor ou coordenador pedagógico que vai autorizar essa pesquisa, tá? O professor, ele não autoriza. Quem autoriza é o diretor ou coordenador. Então, vocês vão conversar com ele e apresentar a proposta de vocês. E aí, irão marcar um dia e um horário melhor para ser feita a atividade. Para realizar a pesquisa de campo, você deverá imprimir a carta de autorização devidamente preenchida e com um documento com foto. A carta de autorização deve ser preenchida corretamente com letra legível e sem rasuras. Essa carta encontra-se em anexo, tá? Aí no portal de vocês. O terceiro ponto é importante. Ao realizar a visita, você deve estar atento à sua postura, sempre respeitando as normas da instituição a ser visitada e a sua instituição de ensino. Lembre-se, você é o nosso cartão de visita, tá? Sempre que vocês forem visitar uma escola, a dica vocês lembrem-se, vocês estão pedindo, né, um favor. Então, às vezes vocês vão ter que esperar um pouco para ser entendido e ter paciência, tá certo? Não pode agir com grosseria, tá? Lembre-se disso, é a escola que vai abrir o espaço para vocês. Então, vocês precisam ter paciência e esperar o momento da escola, de quem vai atender vocês. Após realizar a visita, você deve anexar em formato PDF o seu texto de observação de campo, contendo as duas partes escritas, o texto descritivo da escola e a observação da aula. E depois anexar também em formato PDF a carta de autorização devidamente assinada e carimbada. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação, tá? Essa atividade de campo, podem perguntar ao tutor, que ele vai orientar vocês. Bem, encerramos aqui a nossa disciplina de pesquisa e prática pedagógica. Espero ver vocês em outras disciplinas e aproveitem ao máximo as visitas de campo, que são tão importantes, tá, para a associação entre a relação entre a teoria e a prática. São momentos desses, de visitas técnicas, que a gente então vai perceber na realidade, né, perceber na prática tudo aquilo que a gente está estudando agora na teoria, tá? Então, até mais, gente.